I'd be obsessed with you. I would take a bullet, stand in front. Olá pessoal, eu sou a Cíntia Neves e essa é mais uma temporada do podcast sobre aula. Dessa vez o podcast ele conta com o apoio do Ministério da Cultura do Brasil, do Governo Federal do Brasil, do município de Iguatu, com a Secretaria de Cultura e Turismo, e essas instituições elas fomentam a política nacional da Lei Aldir Blanc. E agora nessa temporada, na terceira temporada do Sobre Algo, a gente tem esse apoio da Lei Aldir Blanc. E aí, pra gente começar essa temporada, eu vou me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios nos ombros, uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. Para começar essa temporada, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Nath Chaim. E hoje a gente vai conversar sobre várias coisas aí, sobre arte, cultura e a vida. E é isso. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada. Nossa, muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui participando desse momento. E também me autodescrevendo, eu sou uma mulher de cabelos ondulados até o peito, de pastinha, de franjinha, com uma blusa gola alta preta e uma outra blusa sobrepondo de retalhos. De retalhos. Jeans, né? Quase que não sai jeans. É isso. E para começar nosso papo, né, eu vou falar sobre muitas coisas, mas eu queria falar primeiro de como é que a arte surgiu na tua vida. Qual foi assim, a primeira coisa que tu, lá criancinha, pensou, eu gosto disso aqui? Eu acho que quando tu me fez o convite que tu falou que a gente ia falar sobre a arte, sobre minha trajetória como artista, eu pensei, meu Deus, é tudo isso pra alguém me chamar. Eu fiquei algum tempo pensando na minha trajetória e quando eu olhei eu falei, caramba, é muita coisa. Então eu fui lá nas antigas e lembrei muito da minha infância, assim, do meu irmão, porque eu acho que ela foi minha primeira influência, assim, na arte. Porque a gente morava, assim, num bairro, a gente morava no Santo Antônio, assim, um bairro super marginalizado e a gente não saía muito na rua, a gente ficava muito em casa. Então, o meu irmão sempre gostou de maquiagem, de coisas mais voltadas para isso, né, para arte. E aí ele pegou uma câmera e ele começou a fazer fotos por R$1. E aí eu era a cobaia dele. Eu, com meus bons 7 anos de idade, 8 anos, aí eu era a cobaia dele. Então ele dizia, e aí eu fazia a minha manipulação, né? Eu dizia assim, olha, eu só vou tirar fotos com vocês se você brincar de boneca comigo. Era assim, entendeu? Uma coisa pela a outra. Negócios. E aí, nessa época, eu comecei a modelar, tipo, criança, assim, brincando pra ele começar a ter essa experiência. Então eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a arte. Porque aí começou a surgir alguns interesses pessoais, né? Na fotografia, no visual, no que aquilo me trazia. Eu gostava de modelar, de criar com ele também. Então, eu acho que o que me trouxe muito foi criar junto com o meu irmão. Então, por isso que a gente tem muito essa parceria, assim, dentro da fotografia. E eu acho que a partir daí surgiu esse negocinho, né? De que quem nasce artista sempre sente que é artista, né? Gostei dessa história. Então, no caso, a fotografia foi a primeira coisa que surgiu na tua vida. Sim. Mesmo, assim, né? Foi o teu primeiro interesse. Sim. Mas aí, eu não esperava que fosse a fotografia, apesar de já saber que teu irmão faz foto há muito tempo. Acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Eu lembro que quando eu era adolescentezinha, ele já era famosinho no Iguatu, assim. Tipo, faz uns 15 anos, eu acho. Ele era famosinho, porque ele já modelava e tirava foto também. Então, eu lembro muito dele. E eu ia começar falando sobre escrita, porque eu sei que tu escreve também, né? E como foi que surgiu esse interesse pela escrita, né? Essa paixão, que eu acho que para você escrever você tem que ter muita paixão, sim, né? Com a escrita, ela veio muito dentro do audiovisual também. Eu acho que depois desse meio da fotografia, eu comecei a me encontrar muito sozinha nesse espaço, né? Porque sempre foi muito esse trabalho que o meu irmão me trouxe inicialmente, depois eu comecei a mergulhar nisso só. Então, quando eu comecei a utilizar os vídeos sem ser a fotografia. Então, quando eu comecei a gravar, eu gostava muito de gravar a minha avó sentada na calçada conversando com a minha mãe.
Então eu gostava de captar alguns momentos da minha rotina, do meu dia a dia, de coisas que faziam sentido pra mim e me faziam bem. E quando eu comecei a gravar esses mini takes, eu começava a contar uma história com aquilo. E aí a escrita já tava vindo junto com isso. De vez em quando eu escrevia alguns textos, assim, pra mim mesma, só pra mim. E eu comecei a juntar essas duas coisas. Eu pensei, nossa, esse take aqui que eu fiz com os meus amigos me lembra esse texto que eu escrevi. Ou eu escrevi esse texto porque eu gravei esse take. E aí eu começava a juntar essas duas coisas. Então eu acho que a escrita e o audiovisual, assim, eles vieram muito em conjunto pra mim. Tanto que eu comecei a fazer esses monólogos desde sempre. Eu comecei a juntar e aí eu gravava assim, o áudio ruim mesmo, aqueles editor ruim de bamba do celular, juntava e gravava e postava no meu Instagram. Então, o Instagram ele foi uma grande ferramenta assim pra mim também, porque eu sempre colocava os meus textos ou o que eu queria expressar de alguma forma, eu desaguava um pouco no Instagram, assim. Ele foi essa ferramenta. E foi assim que surgiu Palavras de Outras? Foi assim que surgiu Palavras de Outras, porque quando eu comecei a pegar a câmera e gravar esses textos, quando eu escrevia um texto, né? E aí eu pensava, não, como eu posso transformar esse texto em visual? Eu sempre gostava de fazer isso, transformar esse texto em algo visual, que as pessoas pudessem ver também e sentir. Então, eu fazia muito isso só. Pegava a câmera, eu já cheguei a, tem até um texto com um monólogo no meu Instagram que se chama Ai de Mim, que é basicamente eu trancada no banheiro, chorando. Basicamente isso, eu chorando. E eu lembro que eu fazia isso e uma vez sentada em casa, sei lá, olhando esses trabalhos que eu tinha feito, eu pensei, meu Deus, tem tantas mulheres que eu conheço, né? A Sara França era uma pessoa que eu me aproximei muito e que eu via as escritas dela, ela levava as escritas dela pra mim. E eu falava, meu Deus, que lindo esse texto, nossa, que linda essa crônica, essa poesia. E aí eu pensei, por que não fazer isso, só que textos que não são meus? Né? Porque sempre era um processo que eu fazia ali muito sozinha, muito na minha. Então, por que não trazer isso pro coletivo, né? E aí foi quando eu cheguei na Sara França, maravilhosa, inclusive. Inclusive tem um episódio com a Sara no Spotify, que é a gente falando das dores e delícias de ser professora. Esse é forte, viu? Esse é forte. E ela fala bem, é maravilhosa. E aí foi quando eu cheguei pra Sara com essa ideia, assim. Nos meus 16 anos, ela ficou chocada. Ela ficou, meu Deus, como é que 16 anos? Mulher, vai pra praça, sei lá. E eu lá com ela em uma reunião, pensando no projeto. Então, aí eu cheguei pra ela, a gente foi tomar um sorvete. Eu disse, amiga, vamos na praça, vamos fazer uma coisa. E aí a gente foi, sentou. Eu ainda me lembro, no bom banco da Fênix. E aí eu apresentei, ela falou, amiga, incrível. Mas quem deu o nome, Palavras de Outras, foi a Sara. Foi ela que criou, assim, o nome. Mas os textos, assim, que são vários vídeos, né? São vários vídeos. Esses textos, eles são todos escritos por ti? Ou eles são, assim, em conjunto com as meninas que atuaram também? Que eu lembro que tem a Camila, tem a Jéssica. Cada texto é de uma mulher. Eles não são meus. Só tem um meu e um da Sara, que foi pro conjunto. Mas cada texto é individual delas. E o movimento do Palavras de Outras é justamente para trazer essas mulheres que são mulheres que às vezes querem escrever ou querem mostrar isso pra frente, né? Querem mostrar isso pro público e não conseguem também. Então tinham muitos textos engavetados de algumas pessoas que eu conhecia também, ou que me contavam assim, olha esse texto que eu escrevi aqui, mulher, isso aqui é lindo, vamos ter que ver. E aí a gente basicamente pegou esses textos engavetados assim, foi desalinhando e criou assim o audiovisual. Aí a gente fazia uma reunião com cada mulher, e como era uma coisa muito pequena, assim, era uma ideia que eu tive. Assim, a gente não teve apoio de nenhum edital, a gente não tinha isso ainda, sabe? Era basicamente pela arte, era basicamente para existir, para as pessoas verem, não foi realmente em troca de nada. Então, não tinha muito esse pensamento. Então, a gente fez convites para mulheres que a gente conhecia, que sabia que escrevia. Né? Então, foi basicamente isso. Aí a gente criava o roteiro e transformou em audiovisual. E são lindos vídeos. Estão todos no teu perfil, né? Assistam. Todos lá são muito legais.
e lindas, emocionantes, com atrizes lindas, maravilhosas, divas, Sim, todas divas. elas fazem o roteiro delas, tem trilha sonora, tem tudo. Elas fazem tudo. É E muito artistas, sim. E aí, voltando um pouco pra fotografia, né? Eu vi no teu perfil que tu tá fotografando agora também, junto com teu irmão, né? Essa vontade de fotografar, ela surgiu lá quando ele começou, e tu já fazia isso ou tu começou a fazer agora também, fotografar? Assim, o fotografar eu acho que não é uma coisa que veio aos poucos. Naquela época, como eu ficava mais como modelo, eu acho que eu entrei muito depois disso eu entrei muito naquela era de eu quero ser modelo, quero ser modelo. Aí percebi que não era pra mim, viu, galera? Também eu tenho 1,52, impossível. Mas eu ficava Nós, mulheres muito... baixinhas. Nós, mulheres baixinhas. Aí eu ficava muito na frente das câmeras, na frente das câmeras, né? E foi aos poucos mesmo que eu fui percebendo esse meu olhar, inclusive por conta do meu irmão, porque muitas vezes ele tem outros trabalhos também, ele trabalha na academia, faz várias coisas, então às vezes não sobrava muito tempo pra agenda dele. E aí Fica só falando teu irmão e não diz o nome dele, é Eduardo Chain. Eduardo Chain, celebridade guatuense. Eduardo Chain, gente, sigam nas redes sociais, fotógrafo personal, fazendo a divulgação dele aqui. Aí, pois ele faz essas 1000 coisas e aí não sobrava tempo e aí ele começou a falar comigo. Ele falou, Nádia, o que tu acha de tu fotografar? E eu, Deus me livre, eu jamais, meu negócio é vídeos, então eu não sei ajustar, não sei, me esqueça. Tipo, no primeiro momento eu realmente não quis, porque eu fiquei com medo de encarar o público, de encarar os eventos, porque ele pegava casamentos. E era batizado, era um monte de coisa, e eu não me sentia pronta pra fazer isso. Mas ele, Nádia, você consegue. Aí ele me deu tipo um curso intensivão, assim, no chão do quarto dele, nesse curso intensivo que ele deu. A gente passou uns 3 dias ele me ensinando bastante coisa sobre a fotografia. E me levou pra fotografar várias coisas, pessoas e paisagens, e me falava sobre as cores. Então, assim, eu aprendi muito da fotografia com ele. Isso há uns anos atrás. E foi a partir disso que eu engrenei na fotografia. Mas foi muito dor de cabeça. Porque uma coisa é você trabalhar na fotografia com arte, com um olhar que você está colocando ali, uma sensibilidade que você expõe. Né? Com uma pessoa que você quer chamar às vezes, né? Às vezes com um conceito que você quer criar. Mas quando você trabalha com o público, né, com um trabalho mais comercial, é desafio, né? Porque não é todo mundo que vai saber, ser legal. que vai ser legal, sabe? Então, foi assim um caminho, uma trajetória muito longa para eu realmente aprender a separar essas duas coisas também e ao mesmo tempo manter o meu olhar, que é diferente do dele. E querer fazer isso, né? Sim. Também querer participar disso. Porque às vezes a gente até pode achar bonito pros outros, mas não se identifica em fazer aquilo, né? Mas hoje, assim, tendo esse conhecimento além da fotografia, né, com as coisas que tu aprendeu com teu irmão, tu acha que esse teu conhecimento pode se unir com a tua escrita também e os teus projetos como Palavras de Outros? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que uma coisa acaba complementando a outra, sabe? Inclusive, como eu tinha falado antes, a escrita e o audiovisual vieram praticamente juntos, assim. E eu acho que me ajuda também a criar usar a fotografia, o vídeo e a escrita. Eu acho que eu consigo ter ideias a partir disso também, desses movimentos. E tu pensa em fazer uma segunda temporada, assim? Em organizar com as meninas, gravar outras coisas. E, inclusive, até propor nas leis, né? Porque eu sei que vocês fizeram isso, sim, só com vontade, Sim, né? Apenas Só vontade. com Elas tinham uma vontade, câmera né? e um sonho. Tinha uma câmera e um sonho e nem um dinheiro. Nenhum, eles tinham um copo de água, era isso, basicamente. Mas, sim, inclusive, a gente fez um roteiro de uma palavra de outros dois. A gente chegou a falar com escritoras, a gente chegou a montar um conceito. E saiu uma coisa, só que não foi pra frente, né, por conta dos recursos. Infelizmente, o Palavras de Outros Dois seria mais voltado para um curta-metragem. A gente queria transformar num curta-metragem a partir de uma história contada.
mas por conta dos recursos a gente não conseguiu fazer isso. Em relação ao edital, querendo ou não, por conta que outras pessoas escreveram, porque a gente pegou assim, chamou algumas mulheres e elas fizeram uma escrita continuada, basicamente. Por exemplo, essa manhã eu acordei triste, aí continua. Aí vai passando assim para várias pessoas, uma história continuada, basicamente. Então surgiu uma parte mais burocrática em relação aos editais para poder conseguir contemplar isso. Que é o que acontece, né, com nós artistas, tipo, os editais eles são muito burocráticos. Se você não tiver uma rede ali de apoio, que uma pessoa que conheça, por exemplo, esse meio, é muito difícil, é muito realmente complicado, são muitas normas e exige muito, sabe? Precisa de uma equipe, né, de fato. E muitas vezes o edital, apesar de ajudar, às vezes o fomento que vem não é suficiente para pagar todo mundo, né? Num projeto como esse é muita gente. E principalmente uma pessoa para produzir, né? Que seria essa pessoa que ia procurar os editais. É uma coisa que dá trabalho. Sim. Então, assim, é bem complicado mesmo ser artista, né? Por isso que a gente faz outras coisas. É complicado ser artista e ser artista no interior. Que até eu lembrei agora do curso, né? Que estava fazendo também o curso de acessibilidade de cinema. E em um dos módulos, que era inclusive de atuação, o César falou sobre isso, o Valder César, que vai estar nessa temporada, sobre algo. César falou uma coisa, que ele atuava há 30 anos, mas que não era isso que pagava as contas dele. Então é muito sobre isso. A gente faz arte porque a gente quer fazer, mas não é uma coisa que dá dinheiro. Então, quem quiser fazer, boa sorte. Mas assim, eu acho que também tem o outro lugar, que é a gente fazer com que isso seja um trabalho. Sim. Que isso seja remunerado, né? Os editais, eles são uma fonte para que isso aconteça. Com certeza. São uma fonte para que a gente consiga ser remunerado por isso. Tanto que quando eu fiz o Bruma, a Júlia falou assim, Nádia, me dá teu Pix. Eu falei, ué, como assim, eu vou receber para fazer isso? Como assim? Então, assim, é uma coisa que a gente pensa que é tão absurdo, mas que deve ser cada vez mais normalizado. Para que a gente consiga tornar isso de fato um trabalho, pelo menos na realidade que a gente vive, né? Porque, querendo ou não, a realidade do interior é mais difícil a gente conseguir isso, né? A realidade da arte, e principalmente do audiovisual no Brasil, né? Porque a gente cria, muitas vezes, uma ilusão de que a rádio está no auge do audiovisual. E não é bem isso, né? Porque a gente vê lá, ninguém ainda está aqui, foi pro Oscar, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, incrível, magníficos, maravilhosos. Mas isso não significa que o audiovisual está vivendo um momento incrível. Isso significa que eles tinham dinheiro para fazer uma grande campanha, porque o Walter Salles é herdeiro do Itaú. Então, não é como se ele fosse um menino do interior com um sonho e uma câmera. Não era isso. Então, pra gente, muitas vezes, não é um trabalho, né? Não é considerado um trabalho. É tipo, a gente tá fazendo porque a gente gosta. Mas é muito raro a gente ver no interior, principalmente na cidade como Iguatu, que é longe da capital, principalmente dos grandes centros, que são Rio de Janeiro e São Paulo, é difícil a gente ver as pessoas sendo pagas para fazer filme. A gente não consegue ser pago. Então, a gente faz isso há muito tempo e veio ser pago pela primeira vez ano passado. Sim, inclusive tive experiência recentemente, mas eu devo deixar no off. Mas foi basicamente isso, assim, era uma proposta, assim, que eu fiquei praticamente trabalhar de graça, né? Eu não vou. Então, hoje em dia, eu pelas coisas que eu já experienciei, né? Não que eu seja, meu Deus, Ave Maria, não, mas eu já tive algumas experiências e o Bruma foi uma base muito boa pra mim. Então tem algumas coisas que eu já não me submeto, que eu penso, cara, não vale a pena, não vale a pena. Porque querendo ou não, é um esforço, é um trabalho de tempo, de disposição, sabe? De energia, de criatividade. Então isso tem que ser valorizado também, sabe? E às vezes também é muito o que você quer se colocar, né? Tipo, tem trabalho que a gente aceita receber menos porque a gente quer muito participar daquilo ali. Sim. Tipo, tem coisa que eu faria de graça. Sim. Mas tem coisas que às vezes vão pagar muito bem e não vale a pena. Então, hoje em dia eu escolho muito bem, assim, o que eu vou participar. E até tava vendo umas coisas sobre audiovisual e uma coisa que me impressionou muito é que 70% da verba do audiovisual, ela vai pro Rio de Janeiro. Ela é destinada pra lá. Então, assim, imagina pra gente o que é que vem.
Porque lá no Rio de Janeiro eles recebem 60% e ainda assim a galera não é a galera que recebe, tipo, vai receber 10 milhões pra fazer um filme. Sim. Ninguém recebe isso. E imagina a gente, né? Porque a gente vai receber aqui no Iguatu. Então é muito difícil fazer audiovisual hoje em dia e conseguir pagar todo mundo. A gente não consegue, tipo, nos filmes que a gente fez aqui, a gente tinha uma equipe de no máximo 15 pessoas em todos os filmes. E a gente não faz um filme com 15 pessoas. Nossa. Não faz um filme com 15 pessoas. E aqui a gente teve que fazer, Sim. porque era o que dava pra fazer. E eu acho que, como a gente estava falando antes de começar a gravar, que a gente tem que adequar a realidade, para que também um ator, uma atriz não seja prejudicado por conta disso. Por trabalho muito barateado, porque é uma coisa que a gente vai fazer, assim, vai se movimentar para transformar isso, para fazer isso. Tá, mas às vezes a gente está trabalhando, então a gente precisa receber. Então eu acho que a equipe menor, mas que cada um faça um trabalho bem feito, cada um receba o seu, do que, tipo assim, contratar muita gente e todo mundo ficar sobrecarregado e, sabe? Uhum. Eu acho que também você tá dentro do set, você tá dentro de fazendo um filme, tipo, você precisa estar bem com o pessoal que tá lá também. Eu acho que é uma coisa muito coletiva, porque todo mundo tá trabalhando junto. Então, gera também uma atmosfera melhor e mais saudável quando as pessoas se dão bem, sabe, que trabalham. Até porque, às vezes, são dias de gravação que você vai ver a mesma cara. Então, tipo, eu acho vai merendar, almoçar e jantar junto. Justamente. Então, eu acho isso importante também, essa questão da convivência. E aproveitando que a gente já tá falando de audiovisual, né, vamos falar de Bruma. E aí, começando a falar sobre Bruma, quero que tu diga como é que foi, que surgiu, né, essa ligação aí sua com o filme, que eu já sei, né? Sim, estava desde o começo. Mas eu quero que tu conte como é que foi pra ti, né? Nossa, eu acho que falar de Bruma é assim, porque foi um auge muito grande em relação à minha percepção como artista, né? Porque às vezes a gente não se percebe como artista também, né? A gente fica, às vezes, diminui um pouco as coisas que a gente faz, o que a gente produz. Então, eu acho que Bruma me fez perceber também os lugares que eu posso ocupar. Então, e tirando que, assim, eu conheci pessoas maravilhosas, me deu muitas oportunidades. Josi Farias, maravilhosa, diretora de Bruma. Beijo para nossa amiga. Nossa, minha grande amiga, maravilhosa. Então, assim, pra começar mesmo, quem realmente chegou e disse, Nadi, faz o teste de elenco, Sara Mabel. Eu estava na academia, treinando perna, suada, horrível. E aí ela chegou, me cutucou. Oxi, aí era Sara Mabel. Nadiane, tu viu que vai sair um curta-metragem aqui no Iguatu. Bruma, tu tem que fazer. Saiu as inscrições, tu tem que se inscrever, Nadiane. Aí eu falei, meu Deus do céu, Sara, tá bom, vou olhar. Então, eu percebi que... E você também me falou, porque eu fiz o teste do outro filme, de Sinal Verde. E você falou, Nádia, tu se encaixa, faz, não deixa, faz o teste. E aí eu me inscrevi e fiz o teste de Bruma, né? No teste em si já foi muito emocionante, porque a forma como eles abordaram o teste também, eles levaram um texto pra gente interpretar, e enfim, foi bem forte o momento. E aí, depois de pouquinho tempo, né, que passou o teste de elenco, tu me mandou mensagem dizendo, Nádia, então, tu é Marina. E eu falei, joguei o celular pra cima, meu Deus, sou Marina não posso, não sustento o papel. E aí eu falei assim, mas eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Vou falar da minha experiência nessa situação, me né? ajude. Eu acho que a gente não se conhecia, né, antes disso. Eu já tinha visto, falava de outros, porque eu tinha visto o casal de Jéssica e da Sara. E acho que eu te seguia no Instagram, não lembro. Mas já tinha te visto por aí, né? Já tinha te visto. E aí tu veio fazer o de Sinal Verde. Só que eu sabia que tu não tinha o perfil da personagem, né? E aí tu fez o teste, que foi comigo, a Carla e a Fran. Sim. E foi perfeito, a gente amou, só que era isso, você não tinha o perfil. Então a gente achou incrível, mas a gente sabia, não dá pra ser ela. E aí foi quando eu falei contigo, ó, você vai abrir o de Bruma, se inscreve, que nesse daí você tem o perfil completo da personagem, eu sei que vai dar certo. E aí quando eu vi tua inscrição, eu já fiquei feliz, pronto, já ela foi.
ela foi atriz. E aí, que eu amo essa história, inclusive, porque eu fiz organizar as inscrições, aí já sabia todo mundo que tava. E aí tinha muita gente pra Marina, mas pouquíssima gente pra Luanda, inscritos, né? E aí a pessoa que faltava no dia do teste, a única pessoa que faltava era a Raiz. E eu fiquei assim, cadê essa menina? Cadê essa menina no meu país? Mil Marinas não tem Luanda. E aí eu tive que pedir o número a ti, perguntei se tu conhecia ela, e tu me deu o número dela pra eu conseguir falar com ela. Aí foi que ela conseguiu ir. Então assim, foi tudo, casou pra acontecer. E aí no teu teste de sinal verde já tinha amado, e o de Bruma também já tinha amado, e aí a gente ficou lá conversando, né? E eu fiquei assim, gente, vocês estão discutindo o quê? A gente já tem atriz. Então assim, pra mim, eu fiquei muito feliz, porque eu já sabia que você era perfeita, eu já tinha visto outras coisas suas, então sabia que ia dar certo. E foi uma experiência muito feliz. E aí, falando mais sobre a nossa experiência dentro de Bruma, né? Que a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, que foi uma coisa que a gente conseguiu fluir, né? Não foi difícil de fazer, né? Toda a equipe ele tava muito conectada, eu acho. Principalmente assim no último dia. Foi muito, muito massa, assim. Tava todo mundo... Eu sei que existem os estresses, porque, poxa, gravar no sol do meu dia é pesado. Não é pra todo mundo, né? Cansativo, estressante. Acho que ajudou que a gente tava no sul, aí deu uma aliviada. Deu uma aliviada. Uma hora que a gente foi tomar um banho de ar, um banho no riozinho lá, né? E todo mundo deu uma desparecida, foi bom. Então, assim, tem esses momentos porque, querendo ou não, é um trabalho, é cansativo. Mas eu acho que a equipe, no geral, também me ajudou, e ajudou com certeza a Raiz também, a se sentir confortável com o papel. Porque era a primeira experiência como realmente fazendo um filme, né, um curta. Era a minha primeira vez, então era a primeira vez da Raiz. Então eu acho que precisava de uma equipe que trouxesse esse lugar mais confortável pra gente também. Então, também teve a preparação de elenco com o César, também foi maravilhoso. Ele fez uns exercícios muito bons pra gente. Voltando pro que a gente tava falando antes sobre dinheiro, né? Quando a gente ia pagar o César da preparação de elenco, ele ficou assim, dinheiro? É assim que ele pensava que era de graça, que ele ia fazer tudo de graça. Ele ficou assim, menino, recebe dinheiro. Menina, tá trabalhando, menino. Mas ele foi uns 2 dias, eu acho que foi 2 dias de... Acho que foi, 2 dias. De preparação de elenco. Sim. Foi, então, e assim, eu cheguei na preparação de elenco sem saber o que ia acontecer, assim. Do nada, César, então, tirem os chinelos, vocês têm essa música, vocês vão dançar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Muito nervosa, assim. Mas aí, aos poucos, ele foi trazendo essa tranquilidade pra gente. E falando ainda sobre o filme, o que é que foi mais intenso pra tu nesse processo, assim, de gravar mesmo, de chegar lá? Porque a gente ficou imerso lá no Sul, assim, aquele final de semana todo, né? Sim. Que a gente gravou Bruma em um final de semana. No final de semana. Então, assim, Tempo foi recorde. de 4 da manhã às 7 da noite. Nossa. E o que é que foi mais intenso pra ti, assim? Eu acho que um momento, assim, muito... Assim, tem a parte do intenso do cansaço, da gente ter gravado, assim, intensivão mesmo. Mas eu acho que eu senti só o cansaço depois, porque eu acho que eu tava tão empolgada, eu tava tão imersa na Marina que eu esquecia. Aí quando eu chegava em casa, desmaiava na cama, e aí eu desmaiava, dormia, ou tipo, caía assim de cansada, mas no momento mesmo, na hora da gravação, eu realmente não sentia, assim. Então, indo para um outro lado dessa questão do que foi mais intenso, um lado mais emocional, eu acho que foi em um dia que a Josi sentou com a gente para nos dirigir, em um dia de preparação de elenco, ela sentou para dirigir a gente e ela contou o porquê que o Bruma era o Bruma, porquê que o Bruma existia, da onde vinha a ligação dela com o Truçu. E quando ela contou ali, a gente estava sentada no chão, eu, ela e a Raíssa, e ela contando a história dela com o Truçu. E eu achei aquilo tão bonito, porque eu me identifiquei muito com aquilo, porque o Truçu também sempre
teve esse significado pra mim, porque foi onde eu aprendi a nadar, era onde eu sempre ia com a minha família. O meu pai foi quem me ensinou a nadar, né? Ele faleceu, eu tinha 9 anos. Então a gente sempre ia aos finais de semana, a gente começava às vezes na quinta-feira indo pro Trissul. Então assim, e eu lembro que ele me chamava até de patinha, do tanto que eu ficava dentro d'água, porque eu queria nadar, e aí a minha mãe, essa menina é muito afoita, ela quer ir lá pro fundo, ela não sabe nadar, e eu sei sim, e afogava, sim, mas eu ia. Então eu lembrei muito dessa conexão com a água que ela tinha. E aí eu acho que quando foi nesse dia, eu senti assim, a conexão com o filme, foi nesse momento também. Porque me tocou num lugar muito pessoal, então me ajudou também a me aprofundar dentro da personagem e do filme. E já tem propostas, projetos para novas atuações? Cara, tem um projeto surgindo, assim, um que já tá encaminhando, mas, assim, não posso falar muito. Mas eu espero, assim, que abra outras portas agora com esses novos editais também. Porque saiu os resultados recentemente e eu sei que vai abrir novas histórias, novos curtas também, que inclusive alguns amigos já me mandaram também, inclusive roteiro pra eu ler. E, nossa, muita coisa massa vindo também, porque o pessoal, não só do Iguatu, mas também do Cariri, eu acho que tem muita gente que faz um trabalho muito massa no Cariri, assim, pessoas que eu conheço do audiovisual que mandam muito bem, então eu acho que tem muita coisa massa pra vir também aqui, daqui pro final do ano. E tem novos editais, Papai Lula vai soltar mais, se Deus quiser. Ajuda a gente, por favor. E se Deus quiser, vai ser reeleito. Inclusive, eu tentei um edital, mulher, de livro, não deu certo. Tudo bem, mas... Dizem que livro dá mais trabalho do que dinheiro, né? Dá mais trabalho que dinheiro, mas é aquilo que você falou. Eu ganho pouco, mas é uma coisa que eu vou fazer. E aí, o meu sonho, assim, ainda é lançar um livro. Vai dar certo. De poesia mesmo, assim, de coisas que eu escrevo, que eu desago. E teve essa oportunidade de edital, mas foi a primeira vez que eu fui proponente. Aí não foi aprovado. Mas vai ter outras oportunidades, sabe? Vai dar certo. É isso. Mas é isso mesmo, e se for no estado, né, é mais difícil ainda de você sendo assim, estreante, você conseguir passar, porque é muita concorrência. Sim. Muita concorrência, é muito difícil. É. E aí, nos editais tem até umas coisas assim que eles já colocam pra barrar muita gente, tipo assim, servidor do estado de Ceará não pode. Então, tipo, eu não posso, porque eu sou professora do estado. Então, já barra muita gente, porque todo mundo é professor. Então, ninguém pode ser proponente. E é justamente o que a gente estava conversando. Você nunca é só artista, você faz outras coisas. Você precisa muitas vezes comer, a questão de pagar o boleto. Então, você precisa fazer outras coisas, né? Infelizmente, a gente precisa trabalhar de outras formas, né, para conseguir. Então, é complicado essa questão dos editais. Eles não ajudam. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla. É a burocracia que é o edital, assim. Não facilita a vida do artista, que já é difícil, né? Então, pra mim, eu acho que, por mais que a burocracia ela sirva pra também filtrar pessoas mal intencionadas também, projetos que também não são legais, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que deveria ter um equilíbrio em relação a isso, porque ser artista já é difícil, né? A gente já não tem essas oportunidades. Então, uma coisa que tem que ser pra nos ajudar ali, às vezes acaba complicando, né? E aí, nosso bate-papo tá quase chegando ao fim. E eu vou fazer algumas perguntinhas pra ti, que vai ser mais assim, uma coisa jogo rápido, certo? E aí... Ai, meu Deus, não tava pronta, droga. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é um filme que tu viu e ficou pensando muito nele depois, assim, um filme que tu ficou impactada. Corra. Ai, Corra, sem dúvida. Eu precisei, assim, gente, passei uma semana digerindo aquele filme. Passei na escola pros alunos Jordan Peele, ele Ficaram Jordan Peele, no geral, assim, pra mim os filmes dele são bizarros, assim, eu preciso de dias pra digerir os filmes dele. Mas, assim, Corra foi um filme que eu fiquei, assim, bem impactada. Ai, eu amo filmes, assim, que deixam você sem saber pra onde é que vai. Eu gosto porque ele pega ali um tema super importante, super atual, um tema forte, e
E ele cria uma atmosfera de terror, e assim, né, fantasiosa, muito massa. Que a gente pensa, é real, eu acho que podia acontecer. Eu gosto muito disso no filme. Aí tem várias teorias, né, que ele tá falando sobre ele mesmo, porque o diretor é casado com uma mulher branca, né? Essa eu não tava sabendo. E pior que eu vi três vídeos no YouTube. Dizem várias coisas assim que ele tá falando dele mesmo, porque ele é casado com uma mulher branca. Inclusive, a esposa dele, eu não sei se tu sabe, já assistiu The Handmaid's Tale. Não. Mas ela é atriz. Ela é a protagonista dessa série, o nome dela é Elizabeth Moss, eu acho. Enfim, ela é uma mulher branca, e aí ele faz filmes, É uma coisa né? bem o Seu Jorge, que ele é sim. casado com uma mulher branca. Sim, sim. É uma coisa bem isso, né? Mas assim. Mas, filme maravilhoso, assistam, corra. Segunda pergunta. Um personagem de cinema, ou de série, ou de novela que tu gostaria de fazer? Meu Deus, que pergunta difícil. Pensa aí, um personagem que Gente, você que loucura. diria assim, nossa, um dia, meu sonho é fazer esse personagem. Gente, eu gosto de personagens dramáticos. Eu gosto. Mas assim, não que eu não me abro pra outras possibilidades, mas eu gosto de um personagem dramático. Gosto de uma mulher que chora, um negócio. Eu gosto, mas assim, meu Deus, quem? Eu me lembrei agora, assim, veio na minha cabeça a história de um casamento, assim. Já assistiu? É um filme de drama, assim, é muito, muito bom. Eu gosto muito como é trabalhado o relacionamento deles no filme, assim, eu acho muito legal. Então eu acho que eu gostaria de fazer uma personagem que fosse mais voltada pra isso também. Eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta. É difícil, né? Calma, vou pensar, mas no final eu dou uma resposta melhor. Depois, até o final. Até o você final, pensou. até o final. Mas eu gostei. Scarlett Johansson, né? Faz Maravilhosa, gente, personagem. desculpa. Eu não lembro se ela foi indicada ao Oscar por esse filme. Eu sei que o filme foi, né? Eu não sei se ela foi indicada como atriz. Próxima pergunta. Um livro que é o teu livro comfort, assim. Ai, já veio aqui na minha cabeça já. Eu amo é porque não tenho nem como falar um. Mas eu amo a Riane Leão. Ela é uma das minhas escritoras de inspiração, assim. Muito minha inspiração, assim, maravilhosa. Ela tem aquele livro, Tudo Nela Brilha e Queima, Tudo né? Nela Brilha e Queima, mas o segundo livro dela também me tocou muito. Que agora eu não lembro, mas é sempre nessa mesma linha. Tudo Nela Brilha e Queima. E o que ela lançou agora é Ninguém Para uma Mulher Ventania também. Eu gosto muito da forma como ela escreve, assim, que ela coloca nas palavras, eu acho lindo. Então, assim, ela é uma grande representação pra mim na escrita. Ai, eu adoro ela também. E aí, falando sobre escrita, tem alguma mania de escrita? Mania. Tipo, começa a fazer, aí apaga tudo, aí começa a fazer de novo. Ou voltar sempre pro mesmo texto. Uhum. Porque tem gente que escreve, tipo, roteiro, por exemplo, né? Tem gente que passa 20 Sim. anos escrevendo o mesmo roteiro. Então, se tem alguma mania assim. Eu acho que quando vem. Tipo assim, às vezes quando eu penso numa coisa, às vezes eu escrevo e deixo pela metade. Eu digo, não, esse aqui eu vou terminar em outro momento, quando vir, mas eu deixo lá. Mas, porque eu não consigo sentar, tipo assim, hoje, na segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou escrever. Eu não consigo. Tem que ser uma coisa que vem. Eu acho que, pra quem escreve é assim. Então, eu acho que uma mania que eu tenho talvez seja justamente talvez não escrever quando eu não consigo, mesmo que aquele tempo tenha sido reservado para isso. Tipo assim, eu não consigo escrever. Não sai nada. Ou às vezes eu coloco 3 palavras e deixo lá pra quando vi um dia de eu estar mexendo no celular em algum momento e ver aquelas 3 palavras que eu anotei, eu anotar depois. Basicamente isso. E aí, quando tu escreve, tipo, tu costuma escrever mais poesia ou tu escreve contos também, outras histórias assim? Não. Com personagens? Eu sou péssima com personagens. Péssima com Que eu ia perguntar escrever. se tu tem alguma mania de, tipo, colocar o mesmo nome dos personagens. Tipo, as Alanas de Manuel Carlos. Sim. Nossa, eu sou péssima com personagens. Tanto que eu acho que até com minha leitura também. Eu não gosto muito de ler histórias, fantasias.
Ou eu sou aquela que pega aquele livro, tipo assim, sei lá, falando sobre algum assunto político, aí eu pego, aí adoro ler. Coisas que são mais narradas em terceira pessoa, assim, uma coisa sem ser uma história fantasiosa. Eu gosto de coisas mais reais e poesia, que não é real tanto, às vezes, tanto real, não necessariamente. Mas eu não gosto de histórias mesmo, tipo longas, Sim. ou trilogias, por exemplo. Não é uma coisa que eu faço, Não. nem leio. Eu tenho a mania, eu percebi esses dias que eu tenho a mania de toda coisa que eu escrevo, assim, que tem personagens, eu quero colocar os mesmos nomes dos personagens, todas as histórias. E aí, toda vida eu quero colocar o nome da personagem mulher, seja Luísa. E eu não conheço nenhuma Luísa. Não é nada específico com ninguém, não conheço nenhuma Luísa. Só achei esse nome bonito, aí eu quero colocar Luísa toda a vida. E aí, é igual a Dani de Manuel Carlos. Um dia eu vou lançar novelas e todas as protagonistas vão ser Luísa. Mas esse nome é lindo mesmo. Agora eu não consigo. E eu tenho dificuldade em escrever histórias corridas. E aí, se tua escrita, eu já sei qual é a resposta, né, pelo que a gente tá falando aqui, mas aí eu ia perguntar se tu tivesse que escolher um gênero específico, qual seria? Com certeza, poesia. Gente, sou muito... muito brega ela. Ela é muito brega. Mas eu amo poesia, gosto muito. E vou fazer mais 2 perguntas pra finalizar. A primeira é... Se tu pudesse escolher... Não, primeiro eu vou fazer outra pergunta, vou deixar por último. Uma música. Uma música, assim, que tu colocaria de trilha sonora pra tua vida, para as tuas histórias, tuas escritas. Uma música. Uma música que te acompanha, assim. Que me acompanha, meu Deus, são tantas. Eu sou aquela que passa o dia com fone de ouvido, passo tudo escutando música. Mas uma música que me acompanha... Eu acho que Poema de Ney Matogrosso, assim, é uma música que me acompanha, assim, há muito tempo mesmo. Ela me toca num lugar... Essa é pesada. Minha música conforto, ela, basicamente. E aí, pronto, pra finalizar, quero que tu escolha uma pessoa, se tu pudesse hoje, tomar um café ou uma cerveja, né, pela hora. Uma pessoa no mundo, viva ou morta, que tu escolheria pra tu ter uma conversa, assim. Meu Deus, meu sonho, eu quero conversar com essa pessoa, meu sonho. Meu Deus, ela vem com umas perguntas que, meu Deus do céu, complicado, viu? Pra mim é muito fácil essa. Viva ou morta? Viva ou morta? Cazuza, gente. Eu tenho escolhido como eu ali. queria sentar e tomar uma cervejinha com Cazuza. Mas Cazuza é bom, né? Que agora as pessoas decidiram dar hate no Cazuza, morreu há... Gente, ele... Quase há 30 anos, eu acho que já faz que ele morreu, né? Gente, e problemático? Sim. Dar hate no homem. Gente, vocês? Vocês são legais? Será que vocês são realmente legais? Mas eu acho que por conta do... Eu acho ele muito... Não, eu posso falar outra pessoa também? Pode. Tipo assim, Cazuza foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça porque eu gosto muito de como ele é poético. Tipo assim, eu amo. Eu queria sentar e dizer, dá pra tu falar um poema pra mim agora? Cria agora um poema pra mim. Então, tipo, eu chamaria ele. Ele criaria. E ele ainda cantaria. Então, sabe? Então eu escolheria ele por isso. Mas outra pessoa... Tu conhece a Priscila Evelyn? Meu sonho é dar um rolê com a Priscila Evelyn, gente. Eu amo a Olha, diva. meu sonho é dar um rolê com ela. Como é o nome da cidade lá que ela inventa? Eu não lembro, ela cria vários personagens pra ela, né? Tipo, ela cria nomes. É incrível. Tem uma amiga minha que ela fica fazendo isso também. Icleane, minha amiga Icleane, um beijo. Não sei se ela vai ver esse episódio. Mas minha amiga Icleane, o nome dela é muito difícil. Ninguém sabe falar, Icleane. E aí, uma vez eu saí com ela em Fortaleza. Ela mora em Fortaleza. Eu saí com ela e a gente foi em alguma lanchonete que colocava o nome da pessoa. Acho que a gente ia no Mac, alguma coisa assim. Aí ela colocou que o nome dela era... Não vou lembrar, acho que era Jéssica. Ela colocou lá, Jéssica. Aí chamaram Jéssica, ela, sou eu! Tu tá maluca, bicha? Ela, não, bicha, porque ninguém vai falar que ela é Ana, aí eu boto logo outro nome. Eu adoro esse pessoal que consegue, assim, criar histórias sobre si, sabe? Inventar. Nossa, aquele pessoal que devolve desconforto. Tipo, nossa, tu engordou, mulher, porque eu perdi um bebê semana passada, entendeu? Eu amo gente que faz isso, que não tem medo mesmo do que o outro vai pensar de si, sabe? E respondendo a pergunta sobre a personagem, uma coisa mais atual que eu lembrei.
a nova série Guerreiros do Sol, que é No Globoplay, né? que lançou na Globoplay, assim. Eu gostei muito mesmo da fotografia, da atuação daquelas personagens. Otília é perfeita. Então eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa mais nesse sentido também, que eu acho bem forte a história de Guerreiros do Sol. Então eu acho que uma resposta mais atual, assim, do que eu tô mais assistindo também. Pois é isso. É isso. Você E falou de alguma coisa? quando desligar a câmera, a gente pensa em um monte de coisa, né? Por exemplo, agora eu já pensei em que eu queria tomar um café com a Gal Costa também, com a Maria Bethânia, vários artistas. Todas essas queridas. Todas essas queridas, mas Uma não libriana tem e uma geminiana. sim. Gal Costa, Maria E eu sou Bethânia. capricorniana. E eu sou libriana, igual Gal Costa. Eu sou livre e livre. faço em Capricórnio. Meu Deus, E ascendente. tu é Capricórnio, né? Capricórnio com ascendente leão. E Lua em escorpião. que Ela depois- entregando o mapa astral dela dentro. entregando Se você emoção, quiser me ler um pouco, intensidade. tá? Exatamente, ó. Você pode me ler apenas pelo meu mapa astral. Eu consigo ver. Uma vez eu fiz uma fachada de todas as pessoas do meu trabalho. Aí já um pouco. Lá no meu personagem, tá? Eu baixava todo mundo. E é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito Foi bom. maravilhoso essa conversa. E espero que a gente faça mais trabalho juntos. Com certeza. Vai acontecer. E é isso, pessoal. Até Eu o próximo amei demais. episódio. Um beijo. Muito obrigada pelo convite.